Então, vamos ver agora algumas relações entre os coeficientes e as raízes das equações de segundo grau. Uma equação de segundo grau é uma equação do tipo a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso daqui é uma equação de segundo grau. A gente fala que é de segundo grau porque o termo que o x está elevado é um 2, é um grau 2. Tudo bem? Só que toda equação de segundo grau é um polinômio, e todo e qualquer polinômio pode ser escrito como um a, que é um número real, que multiplica x menos as suas raízes. Como esse polinômio é um polinômio de grau 2, é uma equação de segundo grau, aqui eu tenho no máximo duas raízes distintas, tá legal? Então fica x menos a raiz 1, que multiplica x menos a raiz 2, é igual a zero. Observa que se fosse um polinômio aqui de grau 3, eu teria x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2 vezes x menos a raiz 3. Se fosse uma equação de primeiro grau, x menos a raiz 1 apenas, tá bom? Que só tem uma raiz. Vamos abrir isso daqui e ver no que vai dar, né? Vamos fazer a propriedade distributiva aqui dentro. Então vou ter um a que multiplica x ao quadrado menos R2 vezes x menos R1 vezes x, menos com menos fica mais R1 vezes R2. Tudo bem? Vou dar uma arrumada aqui nesses caras, só para ficar mais bonitinho. Eu vou colocar menos x em evidência. Então fica um a que multiplica x ao quadrado menos x que multiplica R2, mais R1 mais R1 vezes R2. Agora eu vou pegar esse a e vou jogar aqui para dentro também utilizando a propriedade distributiva. Então eu tenho ax ao quadrado menos a R2 mais R1 vezes x mais a vezes R1 vezes R2. Observa que eu disse lá em cima que a função de segundo grau ela pode ser escrita como ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Então eu quero que vocês reparem as semelhanças, olha. Esses termos aqui eles têm que ser iguais, que são os termos que multiplicam o x elevado ao quadrado. Esses termos aqui, olha, eles precisam ser iguais, porque são os termos que multiplicam o x que está sozinho. E esses termos aqui, eles também precisam ser iguais, são os termos independentes da minha equação. Tudo bem? Para que seja verdade. Então, daqui eu tenho que a é igual a... Uau! Que surpresa, professor! Estou perplexo. Sim. Daqui eu também tiro que o meu b é igual a menos a vezes R2 mais R1. E eu tiro que o c é igual a A que multiplica R1 vezes R2. E é daqui que eu vou tirar uma coisa surpreendente, uma coisa fenomenal. Olha só. Se eu pegar esse A que está aqui multiplicando e esse dividindo, eu vou ter que R2 mais R1 é igual a menos B dividido por A. E se eu pegar esse A que está multiplicando e esse dividindo, vou ter que R1 vezes R2 é igual a C sobre A. E olha que interessante. Isso daqui é a soma das raízes. Isso daqui é o produto das raízes. Então, só reescrevendo essa equação de uma forma diferente, usando a propriedade polinomial, eu tenho que a soma das duas raízes de uma equação de segundo grau é menos b sobre a, e o produto dessas duas raízes é c sobre a. Isso daqui é conhecido como relação de soma e produto. Ela é muito útil para você. E agora aqui para calcular a diferença entre duas raízes, eu sei que uma raiz, as raízes, né,
numa equação de segundo grau, elas podem ser utilizadas usando a equação de Bhaskara. Então a minha primeira raiz é menos b, que é mais a raiz de delta dividido por 2 vezes a. E minha segunda raiz, o x', é menos b, que é menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, se eu fizer a diferença das raízes, é a raiz 1 menos a raiz 2. Tudo bem? Isso daqui que é a diferença. Isso daqui vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2a menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Então vamos começar a brincar aqui, olha. Se eu vou pegar esse sinal e vou jogar aqui para dentro, eu vou trocar o sinal do menos b e do raiz de delta, tá? Então x' menos x duas linhas vai ser igual a menos b mais a raiz de delta, menos com menos fica mais b, menos com menos aqui também fica mais raiz de delta, todo mundo dividido por 2 vezes a, porque os denominadores dessa fração aqui, eles são iguais. Então posso fazer isso. Menos b mais b eu posso cortar. Raiz de delta mais raiz de delta. Tá na dúvida? Chama de maçã que fica mais fácil. Uma maçã mais outra maçã são duas maçãs. Então eu tenho 2 raiz de delta dividido por 2 vezes a. O 2 aqui eu posso cortar. E então a diferença entre duas raízes, né? Sendo que a x' é maior do que x duas linhas, é a raiz de delta dividido por a. Outra relação que a gente pode tirar aqui é a soma das raízes elevada ao quadrado, né? Então aqui eu tenho a raiz 1 mais a raiz 2 elevado ao quadrado. Então isso daqui vai dar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E eu posso regrupar isso daqui, né? R1 mais R2 elevado ao quadrado é igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais 2 vezes R1 vezes R2. Então, se eu pegar esse cara daqui e jogar para o outro lado, né? Aqui eu tenho a soma das raízes. Eu vou ter que R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado é R1 mais R2 ao quadrado menos 2 vezes R1 vezes R2. Observa que aqui eu tenho a soma das duas raízes e aqui eu tenho o produto das duas raízes, né? A soma é menos b sobre a, então R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado vai ser menos b sobre a ao quadrado menos, e o produto das raízes é c sobre a. Que pode ser escrito, né? Qualquer número negativo ele fica positivo, a gente vai deixar até um pouquinho mais bonito isso daqui. E escrever como b ao quadrado sobre a ao quadrado menos 2 vezes c dividido por a. Querendo saber, por exemplo, a soma do cubo das raízes, começo pegando a soma das raízes, tudo bem? A raiz 1 mais a raiz 2 e levando ao cubo. Utilizando aquela propriedade do produtos notáveis, fica R1 ao cubo mais 3 vezes R1 ao quadrado R2 mais 3 vezes R1 vezes R2 ao quadrado mais R2 elevado ao cubo, tá? Observa R1 mais R2 ao cubo. Então eu vou jogar esse R2 ao cubo para cá para frente, R1 ao cubo mais R2 ao cubo, só para ficar um pouquinho mais organizado. E observa que eu tenho 3R1R2 nesses dois termos, tá bom? Então eu posso colocar 3R1R2 em evidência, mais 3 vezes R1R2 que multiplica R1 mais R2. Tá legal? Eu posso pegar e jogar esse cara
Pro outro lado ele vai vir negativo, né? Então R1 ao cubo mais R2 ao cubo vai ser R1 mais R2 ao cubo menos 3 vezes R1, R2, que multiplica R1 mais R2. Então, R1 ao cubo mais R2 ao cubo é igual. Isso daqui é a soma das raízes, eu vou chamar de S. S ao cubo, menos 3 vezes o produto das raízes, vou chamar de P de produto, que multiplica R1 mais R2, que é a soma. E a gente consegue deixar isso até um pouquinho mais bonito, né? Porque a gente sabe que a soma das raízes é menos B sobre A. Então, R1 ao cubo mais R2 ao cubo vai ser a soma das raízes, menos B sobre A, todo mundo elevado ao cubo, menos 3 vezes produtos das raízes, C sobre A, soma das raízes dá menos B sobre A. Tá bom? Então tu pode até abrir isso daqui, não é tão importante, mas isso daqui é uma brincadeira legal de algebrismo aí, pra você se divertir na quarentena. Menos de B ao cubo dividido por A ao cubo, menos, aqui vai ficar mais, tá bom? Menos com menos vai ficar mais, 3BC dividido por A ao quadrado. Então vamos fazer a soma dos inversos das raízes, né? Então, o que acontece se eu somar 1 sobre a raiz 1 mais 1 sobre a raiz 2? Vamos lá. Eu tenho uma soma de fração, então eu multiplico embaixo, depois eu multiplico cruzado. Então aqui vai ficar R1 vezes R2, e em cima R1 mais R2. Essa é bem tranquila, né? Aqui em cima eu tenho a soma, e embaixo eu tenho o produto. Dá até para deixar isso mais legal, mais interessante. Porque eu sei que a soma das raízes é menos B dividido por A. E o produto das raízes é C sobre A. Tudo bem? Divisão de fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O A ele pode cortar, porque eu tenho certeza que ele não é zero. E o resultado disso é menos B dividido por C. Então vamos resolver essa questãozinha. Eu deixei até aí a cola para a gente poder utilizar. Olha, ele quer saber a soma dos inversos das raízes. Tu poderia fazer, achar uma raiz, achar outra, apesar dessa equação aí não ser fácil de fazer isso e somar os inversos, mas olha o trabalhão. Ou, como eu acabei de demonstrar para você, tu pode usar apenas menos B dividido por C, né? Então, olha só, nesse caso o B é 36, então a soma dos inversos vai ser menos B dividido por C. O B é menos 36, e menos com menos fica mais, então já vai ficar 36, dividido por 180. Nosso trabalho agora é simplificar isso daqui. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. 36 dividido por 2 dá 18. 180 dividido por 2 dá 90. Vamos ser ousados, vamos simplificar isso daqui por 9. Dividir por 9 em cima e dividir por 9 embaixo. Em cima fica 2, embaixo fica 10. Dá para dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Eu tenho 1 sobre 5. Letra A. Temos aí mais uma questãozinha, bem tranquila, né? Falando das propriedades das raízes. Ele fala que essa equação x ao quadrado menos 6x mais p mais 3 igual a 0 possui duas raízes, sendo que uma raiz é o dobro da outra. Então eu vou chamar uma raiz de a e outra raiz eu vou chamar de 2a. Tudo bem? Nós vimos aqui nesse vídeo a propriedade da soma das raízes. Então a soma das raízes é menos b sobre a. Então a mais 2a é igual a menos b dividido por a, né? Não foi legal usar a nesse caso, mas tudo bem. Ó. O b é menos 6. Então fica menos 6 fica mais 6. O a vale 1, dá 1. Então 3a é igual a 6, a é igual a 2. Portanto, eu sei que uma raiz vale 2 e a outra vale 4. Outra propriedade que nós estudamos hoje.
o produto entre raízes, tudo bem? O produto entre as raízes é C dividido por A. Então 3 dividido por 1 dá 3. 2 vezes 4 é 3 dividido por 1. C, 3 mais P, né? Dividido por 1. 2 vezes 4 é 8. 3 mais P é igual a 8. Se eu quero saber o valor de P, eu vou pegar esse 3 que está positivo, jogo para o outro lado e ele vem negativo. P é 8 menos 3, que é igual a 5. Letra E. Mais uma questão aí para vocês sobre essa equação. Então, te dá uma equação de segundo grau. Novamente, não queira resolver isso aí na mão, né? Isso daí é uma coisa absurda de se fazer na mão. Ela tem duas raízes reais sinais contrários, tem duas raízes simétricas, não tem raízes reais, tem duas raízes reais positivas, tem duas raízes reais negativas. Olha só, primeiro, vamos estudar os sinais dessas raízes, né? O produto das raízes, R1 vezes R2, é igual a menos C, é C sobre A, tudo bem? Isso daqui vai dar menos 2001 dividido por 1999. Ou seja, o produto das duas raízes é negativo, porque menos com mais dá menos. Então, uma tem que ser negativa e a outra tem que ser positiva. Olha, de sinais contrários, dá pra saber já que é a letra A. Como eu sei que elas não são simétricas, professor? Se elas forem simétricas, uma seria o oposto da outra. E a soma dessas raízes deveria dar zero. Então vamos fazer a soma das raízes. R1 mais R2 é menos B sobre A. Então vai ficar menos com menos dá mais, né? 2000 dividido por 1999. Isso daqui não é zero. Se não é zero, essas raízes não são simétricas. O resultado é a letra A. Mas eu quero te provar isso. Como que eu vou provar? Fazendo delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Para falar que essas duas raízes elas são reais. Se essas duas raízes são reais, o meu delta tem que ter uma coisa que é maior que zero. Então delta é igual a B ao quadrado, olha, vai ficar menos 2000 ao quadrado, menos 4, que multiplica a C, tá bom? O meu A é 1999 e o meu C é 2001. Menos 2001. Eu vou pegar esse menos aqui, vou jogar aqui para fora, e nós sabemos que qualquer número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Então, eu posso escrever assim, olha. 2000 ao quadrado, aqui vai ficar mais, tá bom? 4 vezes, aqui agora, é 2000 menos 1, que multiplica 2000 mais 1. Se você está ligado nos produtos notáveis, você já tem aqui o produto da soma da diferença, né? Então, o delta é igual a 2000 ao quadrado mais 4 vezes 2000 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse delta aqui vai dar uma coisa que é 5 vezes 2000 ao quadrado menos 4. Isso é claramente maior que zero. Se é maior que zero, nós sabemos que são duas raízes reais. Professor, elas não são opostas porque a soma delas não deu zero. E eu sei que ela tem sinais contrários, que o produto entre elas deu negativo. A resposta aí só pode ser letra A. Tá bom, galera? Então é isso. Nosso vídeo termina aqui. Um forte abraço. Eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Eu sei que foi maçante, mas acredite em mim, valeu a pena. Um abraço, gente. Até a próxima.